seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Avicultura e Suinocultura nos canais AgroMais e Terra Viva. Por aqui você fica muito bem informado sobre todas as novidades desse setor. E olha só, gente, em meio a casos de gripe aviária no Brasil, como será que ficam os preços? Afinal, as suspensões de importações da carne de frango por parceiros comerciais devido à gripe aviária pode aumentar a oferta no mercado interno, né? E para comentar tudo sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso programa o analista de pecuária da Safras e Mercado, Fernando Iglesias, que já está aqui com a gente. Iglesias, seja bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui. Vamos discutir sim sobre influenza aviária, é um assunto muito importante. É um prazer estar aqui e vamos lá, porque tem muita coisa para a gente comentar hoje, né? Pois é, Iglesias, falando primeiro sobre a questão do mercado interno, essa suspensão das importações por parceiros comerciais pode gerar uma super oferta no mercado interno? Isso tende a pressionar os preços para baixo? Super oferta é um termo muito forte. Agora, sobre oferta, sim, isso de fato está acontecendo. Existe já um adicional de oferta que vai fazendo com que os preços da carne de frango e também do frango vivo, né, do frango que o preço que o produtor recebe pelo frango, eles estão em queda agora no nosso mercado doméstico, o que é bastante compreensível. O que acontece? A indústria frigorífica brasileira, ela recebeu as devidas autorizações do Ministério da Agricultura para manter essas cargas que deveriam ser disponibilizadas para exportação em câmaras frias, em containers frigoríficos, ali para aguardar esse prazo e para esse período de vazio sanitário, até que o fluxo de embarques, o fluxo de exportação seja reestabelecido e o Brasil volte, né, a embarcar a carne de frango para os seus principais parceiros comerciais. Temos aí alguns players importantes que não compram carne de frango do Brasil nesse momento, a exemplo da China, que é o nosso principal mercado, né? União Europeia, África do Sul e Filipinas também são mercados importantes que compram boas quantidades de carne de frango aqui do Brasil, que também estão aí, suspenderam as compras pelo protocolo sanitário em nível nacional. Então, a gente percebe que isso vai promovendo um efeito negativo sobre o mercado, que é limitado justamente pela essa estratégia das indústrias de manter produtos em câmaras frias, em containers frigoríficos, justamente para não ter toda essa enxurrada de oferta no mercado doméstico. Iglesias, existe o risco de desvalorização da carne de frango no atacado e no varejo brasileiro? Nós já percebemos queda, já computamos queda de preços tanto da carne de frango no atacado quanto do frango vivo. No varejo, essa queda de preços ela não chega tão agressivamente assim. Já é perceptível alguma retração dos preços no varejo, mas historicamente o varejo não repassa esse tipo de movimento com tanta amplitude, com tanta velocidade. O varejo costuma aproveitar essas oportunidades em que os preços no atacado recuam de uma maneira mais contundente para ganhar margem, para alargar suas margens operacionais. Então, muito provavelmente, o consumidor brasileiro, encerrado esse período aí de vazio sanitário, que deve terminar dia 18, ele não deve sentir tanto assim essa queda das cotações da carne de frango. Ela vai ficar mais barata, em especial no Rio Grande do Sul, mas não vai ser aí uma queda tão contundente dos preços, não vai ser uma queda tão agressiva para o consumidor final. Historicamente, quem mais sente esse tipo de movimento são as pontas da cadeia. É o produtor, vai ser o avicultor e também, né, o consumidor final, que não vai ver quedas tão contundentes assim. O produtor, porque a queda vai ser mais agressiva para ele, e no caso do consumidor final, porque ele não vai ver ali um movimento tão contundente de queda de preços quanto poderia haver. Era justamente isso que eu ia te perguntar agora, como que o setor vem se preparando para lidar com uma possível queda nos preços de mercado interno? Bom, as melhores estratégias que o setor tem em mãos agora, nós temos aí duas estratégias que estão para mitigar os efeitos dessa queda das cotações. A primeira delas é basicamente você manter esse produto em câmaras frias, em containers frigoríficos. Então, você mantendo esse produto em estoque, que deveria ser exportado, você mitiga os efeitos desse processo de embargo. Só que a gente precisa ressaltar aqui que produto em estoque, produto parado, ele também representa um adicional de custos dentro do setor.
ele também é um custo a mais para a atividade. Isso também representa um adicional de custos para a avicultura brasileira. Então, isso vai impactando negativamente para a indústria frigorífica aqui do Brasil. A outra estratégia, por sorte, a avicultura de corte, né, ela possui uma flexibilidade de produção maior, ela possui um dinamismo maior em sua produção. Então, qualquer ajuste de produção ele é sentido mais rapidamente. Ajustes de produção na pecuária, na bovinocultura de corte, na suinocultura, eles são muito mais lentos. Então, para a avicultura, você fazer cortes de alojamento, redução de alojamento, já é o suficiente para que num prazo ali de 45, 60 dias, você sinta uma oferta menor, uma oferta que é mais adequada, mais ajustada ao perfil de consumo daquele momento. Então, a avicultura ela tem essa flexibilidade para fazer ajustes da sua produção de acordo com os desafios que o mercado apresenta. Seja custo muito alto, seja problemas de demanda, que é exatamente isso que nós estamos vendo. Nós temos hoje um problema de demanda que foi causado por um problema sanitário, por uma ocorrência sanitária. Então, basicamente, a avicultura vai tentando ajustar a sua produção de acordo com esse grande desafio que nós temos pela frente, que é essa primeira ocorrência de influenza aviária de alta patogenicidade aqui no Brasil. Iglesias, agora falando um pouquinho sobre mercado externo, qual que é o impacto das suspensões temporárias de importação sobre as exportações brasileiras de carne de frango? Bom, o resultado das exportações de maio já ficou abaixo de 400 mil toneladas mês. Junho caminha na mesma direção. Então, os números vão ser bastante impactantes agora. O resultado vai ser bastante negativo em maio e junho. Vai ter uma retração aí de 15 a 20% de quantidade, de volume de produto exportado nesse período. Tá? E o que o Brasil precisa urgentemente alterar são os seus protocolos sanitários com seus principais parceiros comerciais. A exemplo da China. Uma ocorrência de influenza aviária impossibilitar o Brasil inteiro de exportar carne de frango para o seu principal destino é uma penalização muito grave para o principal exportador de carne de frango do mundo. Então, o Brasil precisa usar esse poder que ele tem hoje dentro do mercado, de ser o principal exportador, para regionalizar esses embargos, para conseguir ali um fechamento a nível regional, seja ali para o município de Montenegro, seja para o estado do Rio Grande do Sul. Então, precisamos desses ajustes justamente por conta dessa capacidade que o Brasil tem também de enfrentamento do problema, muito superior quando nós comparamos com os Estados Unidos, União Europeia, o próprio mercado asiático, a África do Sul, que são países que têm graves dificuldades para conter a influenza aviária em seus plantéis. Iglesias, essas suspensões, elas afetam de forma mais significativa grandes exportadoras ou pequenos produtores também sentem o impacto? Todos os elos da cadeia acabam sentindo em maior ou menor proporção esse tipo de suspensão. É natural que seja assim. Quando nós estamos falando de embargos em escala nacional, todas as plantas frigoríficas habilitadas vão sentir os efeitos desse processo. Da mesma maneira que o pequeno produtor, aquele avicultor independente em São Paulo, Minas Gerais, na região Nordeste, também vão sentir esse desequilíbrio de mercado, justamente por essa característica que nós temos de uma avicultura que estava com uma oferta, com uma produção muito ajustada em relação à demanda. Nós tínhamos exportações muito agressivas, um mercado interno absorvendo grandes quantidades de carne de frango, e agora isso realmente fica um pouco mais complicado por esse período em que o Brasil está ausente, mesmo que de maneira parcial, das exportações de carne de frango. E como uma possível queda nos preços de venda, como que fica a rentabilidade dos produtores frente a questões aí, né, de custo de produção, que seguem altos? Bom, nós temos boas notícias aqui. Tá? Os custos realmente eles estão relativamente altos, principalmente quando a gente fala da reposição. O preço do pintainho de corte, do ovo fértil, seguem ali cravados nas máximas históricas. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha para a nutrição animal, que é o principal custo dentro da avicultura de corte, nós temos recuos importantes. O preço do milho está em viés de queda, tem perspectiva de queda nos próximos dias. Temos aí uma safrinha de quase 100 milhões de toneladas batendo a nossa porta. Tem também
uma dinâmica para o farelo de soja, que oferece uma perspectiva de preços que são saudáveis para o produtor brasileiro, para a avicultura brasileira. Então, nós temos uma dinâmica de mercado que possibilita ali uma manutenção de custos relativamente controlada. Só que, lógico, com as quedas de preço que nós estamos acompanhando dentro do mercado, é natural também que haja perda de margem, perda de rentabilidade para o setor. Então, isso é bastante compreensível, é bastante natural que aconteça. A dinâmica que nós enfrentamos hoje no mercado oferece uma perspectiva de prejuízos para o setor, ao menos enquanto esses embargos aí permanecerem. Sem nem mencionar a situação do Rio Grande do Sul. A avicultura brasileira é um cenário muito diferente da avicultura gaúcha. A avicultura gaúcha ela não tinha nem se restabelecido plenamente daquela ocorrência de Newcastle, que aconteceu ano passado. Por exemplo, a China ainda não havia retornado às compras de carne de frango do Rio Grande do Sul. Agora vai ter mais um período ali com vários mercados importantes embargando carne de frango do Rio Grande do Sul. Então o cenário é muito mais amplo, é muito mais difícil para a avicultura gaúcha do que necessariamente para o resto do país. Passado esse período de vazio sanitário, que termina aí em uma semana aproximadamente, o Brasil deve vender carne de frango, voltar a exportar carne de frango em grandes quantidades. O mesmo não se aplica ao Rio Grande do Sul, que é um mercado que vai conviver com embargos por períodos mais extensos e vai precisar de muita habilidade das entidades ali, a BPA, do governo brasileiro, para conseguir reestabelecer esse fluxo de comércio para o Rio Grande do Sul. Precisamos mencionar também a necessidade que a avicultura gaúcha vai, uma necessidade muito grande de injeção de recursos, seja ali linhas de crédito do governo, com juros diferenciados, injeção de recursos do governo federal, porque realmente é um setor que ficou muito fragilizado, primeiro com a tragédia de maio do ano passado, passando por esse foco de Newcastle, e agora também essa ocorrência de influenza aviária de alta patogenicidade. Iglesias, só para a gente finalizar aqui o primeiro bloco, existe algum risco de descapitalização para pequenos e médios produtores? Tá, o risco está presente. Há uma dificuldade muito grande para os pequenos produtores do Brasil no enfrentamento desse problema. Estão muito vulneráveis a essa questão. É natural que isso aconteça também. Tá? Então, de qualquer forma, vai precisar de uma atenção especial, vai precisar de boas estratégias na aquisição de insumos para que você consiga, de fato, contornar essa crise e conseguir aí sair fortalecido, que provavelmente é o que vai acontecer. A avicultura de corte mostra cada vez mais resiliência. O setor tem se mostrado resiliente e combativo para conseguir enfrentar esse problema e conseguir sair ali de uma maneira que seja menos nociva do que poderia ser. A gente fica na torcida. Iglesias, a gente faz um rápido intervalo e já a gente volta aqui com o nosso bate-papo. Então, pera ainda que já a gente volta. E para você de casa, fique aqui com a gente no AgroMais, o seu canal da agroinformação. Voltamos já, hein? Estamos de volta com o nosso programa Avicultura e Suinocultura e na edição de hoje estamos falando sobre as suspensões de importações da carne de frango por parceiros comerciais devido à gripe aviária e também como fica a oferta aqui no mercado interno, né? Nosso convidado para esse bate-papo é especialista no assunto de pecuária, Fernando Iglesias. Bem-vindo de volta agora ao segundo bloco. Iglesias, aproveitando para falar agora então sobre o governo, associações do setor, né? Eles estão discutindo algum tipo de medida emergencial para mitigar os impactos econômicos? Sim, existem aí iniciativas do governo estadual do Rio Grande do Sul, também iniciativas da ASGAV, a Associação Gaúcha de Avicultura, da própria BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, assim como do MAPA, do Ministério da Agricultura. A Frente Parlamentar do Agro também está muito alinhada, muito comprometida com essa situação da avicultura de corte brasileira,
E as medidas estão sim sendo estudadas, adotadas para tentar, né, conter eventuais prejuízos causados pelo setor. Vou citar aqui o exemplo da própria Granja de Montenegro, em que o problema ocorreu, o epicentro do problema, em que eles estão pleiteando uma indenização junto ao Ministério da Agricultura, né, tem um direito a uma indenização da União, justamente pelo abate sanitário que aconteceu. Então é muito interessante, é muito importante ter esse entendimento que esse abate sanitário ele vai trazer um efeito para o mercado, ele vai trazer um efeito para o mercado que é muito importante para o setor, vai resguardar o setor de eventuais prejuízos mais graves. E quais são as alternativas para redirecionar essa produção excedente, né? Como doações, estoques, ou até mesmo ampliação de mercados alternativos? Quais seriam? A boa notícia para o setor é que, conforme o fluxo de exportação for reestabelecido, fica muito mais rápido dar vazão a esse produto que está estocado em câmaras frias, em containers frigoríficos. Vai ser possível colocar esses produtos de uma maneira muito ágil, muito célere, nos seus respectivos mercados, em que eles deveriam estar. Então, o que a gente vai ver, inclusive em termos de volume, é uma queda daqueles números de exportação, mas depois uma rápida recuperação, porque os canais de logística vão se desafogar e você vai ver essas cargas chegando aos seus devidos destinos. E lógico, tem redirecionamento de carga, essas cargas são direcionadas a outros mercados, a outros destinos. Então, tudo isso é muito importante. Isso vai dando uma noção ali da capacidade da avicultura de corte brasileira de enfrentamento da crise. E é muito importante a gente mencionar da necessidade do governo ser muito proativo na renegociação desses protocolos sanitários para que, de fato, haja uma regionalização desses embargos. Iglesias, e se os surtos forem controlados ali de maneira mais rápida, em quanto tempo o Brasil pode recuperar a confiança dos países importadores? Bom, dia 18 acaba o período de vazio sanitário e, mantendo as condições atuais, o Brasil deve restabelecer sua corrente de comércio, voltar a exportar normalmente e vamos ter aí, né, uma capacidade de exportação muito boa. Tanto que nossa projeção é que o Brasil estabeleça um recorde de embarques para a atual temporada, com mais de 5,2 milhões de toneladas de carne de frango exportadas. E vale a gente lembrar aqui, porque vários especialistas estavam fazendo questão ali de reforçar em relação ao consumo, né? Porque muitas pessoas ficaram preocupadas quando a gente falou aí desse caso que foi confirmado no dia 15. Para consumo tá tudo certo, é tudo tranquilo e seguro, né? Extremamente seguros. Produtos avícolas do Brasil devem ser sim consumidos pela população. A proteína é de altíssima qualidade, baixo custo, inclusive, né? A carne de frango é muito mais competitiva que as concorrentes. Isso vem de muito antes desse problema. E o consumo de produtos avícolas é sim estimulado, deve acontecer de uma maneira natural, uma maneira rotineira pela população brasileira. Iglesias, e assim, em relação à gripe aviária trazer mudanças estruturais, quais são as mudanças estruturais que podem acontecer aí na cadeia produtiva brasileira de frango após esse caso confirmado no Rio Grande do Sul? Olha, basicamente, nós vamos observar dentro do mercado brasileiro um período de reorganização da produção de carne de frango, mas isso é uma questão conjuntural. O modelo de biosseguridade e sanidade animal do Brasil hoje, ele é referência para o resto do mundo. Então, nós vamos ver o Brasil saindo dessa crise muito fortalecido, até pela transparência, pela maneira exemplar que o caso está sendo conduzido, que o problema está sendo tratado aqui no país. Então, nós não teremos grandes mudanças dentro do setor. O trabalho que está sendo realizado, ele precisa ser continuado e que ele traz ótimos resultados para o nosso setor carnes, traz uma capacidade muito ampla e muito boa de exportação para o país. Não por acaso o Brasil hoje representa 40% da corrente de comércio mundial de carne de frango. Esse é um dos principais mercados do nosso país, né, Iglesias? Fala um pouquinho da importância da nossa produção de frango aqui no Brasil, tanto para a gente, né, para consumo interno, quanto para o externo. Bom, estamos falando aí de uma produção de mais de 15 milhões de toneladas de carne de frango ao ano. Um terço dessa produção é destinado à exportação, um pouco mais de 5 milhões de toneladas. E essas 10 milhões de toneladas que ficam aqui no nosso mercado doméstico são a garantia da segurança alimentar da população brasileira, de acesso de uma proteína de alto valor nutricional,
com um custo relativamente baixo. E fora que essas 5 milhões de toneladas que o Brasil exporta, também oferece uma perspectiva muito importante para a segurança alimentar das mais diferentes populações ao redor do mundo. Iglesias, e a gente falando assim sobre esse caso confirmado no dia 15 de maio, né, no Rio Grande do Sul, em Montenegro, esse caso ele foi em granja comercial, mas depois disso outros casos foram surgindo, mas aí em aves de espécie ali caseira, aves criadas ou em zoológico, isso não afeta a nossa exportação, né? Há casos em aves de fundo de quintal ou em animais selvagens, não altera em nada o status sanitário brasileiro, não gera penalização das exportações brasileiras, não gera prejuízo algum. O Brasil pode manter naturalmente sua corrente de comércio com esse tipo de ocorrência. O que não pode mesmo são casos, são focos de influenza aviária de alta patogenicidade em granjas comerciais. Tirando isso, o Brasil aí pode tranquilamente, mas não vai ser penalizado, não vai sofrer sanções comerciais, não vai ter bloqueios de nenhum tipo em suas exportações. Iglesias, e me corrija aqui se eu estiver errada. Esse foi o primeiro caso registrado em granja comercial aqui no Brasil. A gente tem um certo cuidado, né, em relação a essa questão sanitária. Eu, por exemplo, já fui fazer uma reportagem aqui pelo canal uma vez, isso lá em 2020. Eu lembro que a gente até usava máscara porque estava na época de pandemia. E o criador que recebeu a gente ali na propriedade falou o seguinte: olha, para entrar na propriedade, o carro da equipe precisa passar por uma lavagem. E se vocês quiserem entrar ali no aviário, onde a gente cria as aves, vocês também precisam tomar banho, precisam trocar de roupa, colocar um equipamento certo. Isso lá em 2020. Então a gente já observa esse cuidado que quem trabalha com isso tem, né? Fala pra gente um pouquinho da importância desse tipo de segurança que a gente precisa ter. Bom, as granjas brasileiras elas são um exemplo para o mundo, como eu já mencionei aqui. É um ambiente extremamente controlado, estéril, com controle do tráfego de pessoas, de veículos. As pessoas que trabalham na granja passam por processos de aqueles banhos de desinfecção, tem todo um aparato para você usar para entrar em uma granja. Tá? Não é uma coisa simples, né? E isso mostra a seriedade do processo que nós temos aqui no Brasil. As granjas são todas teladas, o ambiente é controlado. Então, é muito difícil realmente que aconteçam focos da doença em granjas comerciais aqui no Brasil. Foi realmente um ponto fora da curva essa ocorrência diante da blindagem que o Brasil montou em cima das suas granjas. E a mesma coisa a gente pode replicar em relação à suinocultura brasileira. É um exemplo também para o resto do mundo a maneira que a biosseguridade é tratada aqui no país. Pois é, Iglesias, a gente está caminhando aqui então para o final do nosso programa, desse bloco que foi super importante para poder esclarecer várias dúvidas, tanto para o setor quanto para quem não é do setor, né, para quem é da cidade, mas que fica interessado e fica preocupado em saber em relação ao consumo. Só para a gente finalizar aqui então, faz um resumão aí para quem nos acompanha do que a gente falou aqui, o que você acha que seja mais importante em relação a esse caso de gripe aviária? Bom, esse caso de gripe aviária, ele deixa uma lição importante para o setor aqui no Brasil. A vigilância vai ter que ser mantida constantemente, vai ter que ser, vamos ter uma vigilância perene aqui no Brasil em função da influenza aviária, mas é um desafio que o setor vai superar. Nós temos que lembrar aqui que os problemas sanitários ao longo dessa década, eles são o fio condutor das exportações globais de proteínas de origem animal. Eles vão gerando desafios e oportunidades aqui para o mercado brasileiro. E no decorrer dessa década, eles proporcionaram muito mais oportunidades do que desafios. O Brasil navega muito bem nessas questões de sanidade animal e isso faz toda a diferença aqui para o mercado brasileiro. Temos que confiar nos processos que foram criados pela avicultura de corte no Brasil, que oferece uma ampla condição para o setor para trabalhar de uma maneira muito aderente e muito capacitada para fornecer carne de frango para todo mundo, como nós fazemos aí nos últimos 20 anos com excelência. E vale lembrar que o Ministério da Agricultura está ciente, está à frente ali, tendo todos os cuidados necessários e acompanhando de perto não só essa, mas todas as outras situações, né? Exatamente. O papel das autoridades, das associações é importantíssimo na condução desse caso e a condução tem sido exemplar. A maneira que o Brasil está tratando o problema é exemplo para o resto do mundo, mostrando, tratando o problema com a seriedade que ele merece,
mas sem gerar pânico dentro do setor, dentro da cadeia produtiva, dentro do mercado consumidor. Então, esse processo ele é extremamente confiável aqui no Brasil e ainda bem que é assim, oferecendo uma proteína de qualidade para toda a população brasileira e para os nossos parceiros comerciais também. Iglesias, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade. A gente que já conversa sempre com você ao vivo ali na nossa programação do nosso jornalismo, só que sempre rapidinho, né? Agora hoje aqui a gente teve uma verdadeira aula. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade, viu? É um prazer estar aqui. Contem comigo em mais oportunidades e até uma próxima. Um grande abraço a toda a nossa audiência. E muito obrigada também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Continue com a gente nos canais AgroMais e Terra Viva e também nas nossas redes sociais, onde você fica muito bem informado ao longo do dia. Espero que tenha gostado e na próxima estarei aqui com vocês. Tchau, tchau!